O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, que foi alvo de 2 processos de impeachment e saiu dos 2. Os 2 foram rejeitados e ele foi reempossado, né? Retomou o controle do Estado, da administração do Estado, e ele já está conosco conectado. Confere, Freitas. Então, eu dou as boas-vindas ao governador Carlos Moisés. Muito boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que você, antes dos 2 processos de impeachment, você tinha um pouco mais de cabelo, eu acho, hein? É verdade. Esses últimos 6 meses aí foram 2 processos no intervalo de 6 meses, viu? Afastado, voltou, afastado, voltou. É pesado. A gente estamos numa corrida aí para tocar o Estado, né? A relevância do serviço que a gente presta aqui. Nós temos os melhores índices aí do século, né, em termos de gestão aqui em Santa Catarina. Deu uma travada no sinal aí. Opa. Então, está me ouvindo bem? Voltou? Estou te ouvindo. Deu uma travadinha na conexão aí, mas vamos seguir. Pode, por favor, continue. Dizendo que nesses 6 meses de vai e vem, atrapalha bastante, né? A gente, na gestão aí do nosso Estado, acabamos tendo solução de continuidade de algumas atividades. Mas é olhar para frente, né, não se amargurar, saber da importância que é estar aqui e do quanto os catarinenses precisam do nosso trabalho. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses 2 processos de impeachment. O senhor estava sendo acusado, estavam acusando o senhor de envolvimento na compra de respiradores, né? 33 milhões de reais o contrato, respiradores que nunca foram entregues. Este negócio efetivamente aconteceu, foi investigado, o caso subiu para a PGR entendeu que o senhor não teve participação, não havia nenhum indício, pelo menos, de participação sua neste caso, mas a investigação prossegue em relação a outros agentes públicos, ex-secretários, que o senhor exonerou, inclusive, na ocasião que surgiram as denúncias, e também empresários, né? Bom, poder explicar um pouquinho para o nosso espectador exatamente o que aconteceu, as providências que foram tomadas e como o senhor vê. Eu imagino que essa decisão, essa investigação do Ministério Público tenha tido um peso importantíssimo aí na decisão do Tribunal Misto de não empichá-lo. Verdade, Cláudio. A gente sabe da importância que teve essa decisão, porque a investigação se deu de forma muito profunda, com equipamentos meus. Eu coloquei à disposição todas as informações, entreguei os equipamentos que eu utilizava, inclusive, à época, o único equipamento de celular. E, apesar da CPI ter sido um movimento, a CPI que iniciou esse processo aqui na Assembleia Legislativa, ter sido um movimento midiático, um movimento absolutamente político, né, tirando conclusões precipitadas, equivocadas, as conclusões da CPI foram desfeitas pelas investigações da própria Polícia Federal. Ela concluiu que, de fato, eu acreditava em todo o time que trabalhou comigo, tinha convicção de que os meus secretários, eventualmente aquele que fosse apontado, provaria sua inocência. Conversas que nós já nem tínhamos mais no celular, elas foram resgatadas, me surpreendeu isso, e a Polícia Federal cabalmente entendeu que o governador tinha confiança no seu secretariado, pedia pela verdade, sempre pela verdade, e mais. Algumas decisões importantes que eu tomei, então logo eu tomei ciência de que atrasou a entrega desses equipamentos, e de que havia sido feito pagamento antecipado, que nós não sabíamos. No dia seguinte, eu acionei a Polícia Civil, acionei, através da Procuradoria-Geral do Estado e da Fazenda, uma ação judicial para recuperar os valores, então conseguimos recuperar quase 14 milhões. Eu provoquei a criação de grupos que integravam o Ministério Público do Tribunal de Contas também, o Ministério Público de Santa Catarina, integrantes técnicos do Tribunal de Contas, para que eles acompanhassem as negociações de todo o setor de compras. Então, a polícia percebeu, de fato, o meu empenho em estar atento, né? Infelizmente, houve um erro grave, nós pretendemos recuperar esses valores, inclusive estamos trabalhando muito para isso. O fato é que não se pode crer que um governo, né, um governador sozinho tenha controle de todos. A saúde compra R$1 bilhão por ano, 800 milhões, então são muitas compras, e essa decisão é uma decisão que a gente entende que precisa, de fato,
agora ser investigado, o processo baixando facilita, então, para que a gente tenha os responsáveis, de fato, por essa situação, mas nós estamos trabalhando para recuperar o restante desses valores. Agora, eu li o processo, governador, e eu vi que foi feito o pagamento para uma empresa que intermediou o negócio, e a empresa na China, fornecedora, que também tinha o seu representante, ela disse que que ela nem chegou a validar a proposta, porque a proposta foi, o aceite pelo parte do governo aconteceu fora do prazo. Então, ela desconsiderou, porque naquele momento havia muita demanda, né, por esse tipo de equipamento, ela desconsiderou. O pagamento foi feito para a intermediária, para essa empresa que fez a intermediação do negócio. Agora, a empresa alega o quê? Que ela pagou a chinesa? O que ela fez com esse dinheiro? Porque se ela recebeu um dinheiro antecipado, um pagamento antecipado de um negócio que nem sequer foi aceito pela fornecedora, para onde foi esse dinheiro? Essa é uma das questões que tem que ser esclarecidas agora. Esse processo ele acabou sendo prejudicado, a investigação, na medida em que a investigação, o inquérito subiu ao STJ. Tudo sob sigilo, né? Então, agora que baixou, os órgãos de controle, nós estamos aguardando que eles indiquem agora os responsáveis dessas negociações. Isso tudo está sob segredo de justiça. Eu também não tenho acesso a todos os dados, detalhes desse processo, meu advogado teve, obviamente, mas detalhes de como isso foi construído, até porque o governador não compra, não negocia, nem deve fazer isso, né? Então, a gente está aguardando que quem, de fato, a própria Controladoria Geral do Estado, a Secretaria da Fazenda e os órgãos todos de controle, Ministério Público, essa ação judicial que corre aqui no Tribunal de Justiça, apontem agora os responsáveis e responsabilizem também, não só a questão criminalmente, mas também civilmente indiquem a responsabilidade para indenizar o Estado ou restituir os valores aos cofres públicos. Enquanto o processo subiu, aqui ficou muito prejudicado, aqui parou tudo, o processo subiu inteiro para o STJ. Agora voltou recentemente, né? Então, nós vamos esperar, é um processo que ainda corre em segredo de justiça, nós vamos esperar que as conclusões nos apontem o que deve ser feito. Olha, o senhor publicou um artigo, agora em função justamente do que aconteceu na sexta-feira, e em determinado momento o senhor fala assim: sabíamos que a luta seria dura e estávamos, como estamos, preparados e dispostos a enfrentá-la com garra, altivez e dignidade. O que talvez não imaginávamos, isso sim, era tamanha aglutinação de forças com o único propósito de derrubar o governo para que aqueles que foram rechaçados de forma contundente nas urnas pudessem voltar ao poder no qual se perpetuam há décadas. O senhor já falou outras vezes de empresários corruptos, etc. A gente vem acompanhando esse processo, inclusive a sua vice, que tem o apoio do presidente Bolsonaro, até da advogada do presidente Bolsonaro. A gente entendeu que tanto essas forças políticas aí, você teve até a deputada federal Carla Zambelli fazendo pressão pelo seu impeachment nas redes sociais. O bolsonarismo integra essas forças que se aglutinaram para te tirar do poder, elas se associaram a que forças? O senhor poderia dar o nome aos bois? Eu acredito que esse movimento foi específico, né, da governadora interina, que tinha suas relações. Não é força do governo, eu nunca percebi nenhum movimento, né, do governo, dos principais atores do governo central. Há um grupo periférico que, eventualmente, por ser muito próximo à vice-governadora, a apoiou publicamente. Isso ficou muito claro, né? E você citou aí exatamente esses nomes. Nós entendemos que aqui alguns movimentos, né, desses mesmos grupos, que às vezes são extremistas, né, porque não é bom, os extremos não são bons, né? A gente tem que fugir disso. E o que eu percebi é que esse mesmo grupo extremista, às vezes, invertia posições nossas, dizia que nós éramos contra o governo federal, e não é verdade, é por conta de posições que nós tomávamos relativo a alguns temas que muitas vezes são caros para esses grupos mais radicais, mas que para nós, enquanto governo, nós não podemos ser seletivos, né? Então, o governador é governador de todos os catarinenses. Eu tenho que receber, e recebi aqui, muitas pessoas que vinham reivindicar. Nós temos mais de 20 mil famílias assentadas em Santa Catarina, que são produtores rurais, de fato, são produtores, produzem no nosso estado.
Isso trazia problema para esse grupo de pessoas. Eu acredito que é uma parte pequena desse grupo de apoiadores também, mas que são extremistas e que, de fato, não entenderam que o cargo, a envergadura, deste cargo, como a gente deve agir diante das diversas demandas. Então, eu sempre atendi a todos. Também havia um apelo muito grande para o meu partido, inicialmente, por cargos públicos, e eu na verdade, coloquei um primeiro escalão de técnicos. Quando você citou aí, que eu disse que não seria fácil, eu extingui mais de 2.400 cargos, mais de 2.000 cargos comissionados e funções gratificadas ao todo. Isso é um impacto muito grande de economia. Nós saneamos as contas públicas, saneamos o Estado de Santa Catarina, mas para fazer isso, obviamente que nem o meu próprio partido eu abriguei no governo. Com rara exceção, eu abriguei uma ou duas pessoas, mas todo o primeiro escalão de governo foi escolhido a dedo, a partir de entrevistas, e isso trouxe um resultado. Nós tínhamos aí um déficit, eu recebi o governo do Estado de Santa Catarina com um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais em dezembro de 2018. Em dezembro de 2019, eu já estava com 166 milhões de superávit. Em dezembro de 2020, 1 bilhão 860 milhões de superávit, tendo pago em 2019, início de 2020, mais 750 milhões de dívidas que os meus antecessores deixaram, os governadores deixaram na saúde. Eles resolveram não pagar os fornecedores dos hospitais, medicamentos, insumos, etc. Como entrar em pandemia com o Estado no SPC, devendo para os fornecedores, credores da saúde. Então, nós realmente saneamos o Estado, ajeitamos as contas públicas e trouxemos aí o melhor resultado, tanto no enfrentamento da pandemia como na gestão pública. Nós somos considerados hoje o Estado mais eficiente do Brasil em vários setores e o melhor enfrentamento a esta crise sanitária. Então, isso obviamente não agrada a todos, você sabe disso, né? Eu pego esse gancho justamente do enfrentamento à pandemia, porque na sua ausência, o Estado de Santa Catarina sofreu aí com o aumento exponencial, assim como outros estados do Sul, como do país inteiro, o aumento exponencial de casos de Covid, de mortes. Nós, antes disso, no ano passado, vimos acontecer alguns episódios que talvez tenham influenciado aí nessa aglutinação de forças aí pelo seu impeachment, que foi a decretação de quarentena, fechamento do comércio. Teve aquele episódio envolvendo a loja da Havan, do Luciano Hang, que é um apoiador do presidente. O pessoal não gostou muito da forma como o senhor enfrentou a pandemia, seguindo os protocolos científicos. O pessoal está mais interessado em apoiar os negacionistas. Esse é o contexto, pode-se dizer, de toda essa pressão pelo seu impeachment? Eu acredito que essa decisão que governadores e prefeitos tiveram que tomar, ela facilita, ela ajuda nesse momento de instabilidade. Mas, na verdade, o que iniciou o nosso afastamento e as denúncias do processo de impeachment não foram o ambiente um pouquinho favorável, mas os motivos foram outros. Foram sem justa causa, um aumento dos procuradores, depois esta compra desastrosa aí também, mas isso não seria, óbvio, um motivo para afastar um governador, desde que ele não tenha envolvimento com isso. Então, ou que não haja justa causa para afastá-lo. O processo de impeachment é um instrumento da democracia, é um instrumento importante, precisa ser usado toda vez que um agente público não tiver envergadura, mas para estar no seu cargo, não tenha condições de permanência no seu cargo, e a gente defende isso. Agora, não pode ser banalizado. Então, eram grupos políticos que resolveram se juntar, e esse processo iniciou na Assembleia Legislativa e avançou, só que a Santa Catarina tomou uma lição muito grande. Em determinado momento da história, até mesmo os parlamentares já estavam convencidos de que esse processo não devia mais continuar. E aí você não tem mais o controle, você perde o controle, porque os tribunais são mistos, Os tribunais de impeachment envolvem desembargadores e envolvem deputados. Aí se perde o controle. Então, Santa Catarina também teve uma lição, eu acho que essa lição é para o Brasil, de não banalizarmos esse processo, porque ninguém controla esse processo. Uma vez iniciado, mesmo que você queira recuar, muitas vezes você perde a mão, porque são vários os fatores, e aí a gente desagradou. Na medida em que, obviamente, quando a gente enxuga o Estado, diminui cargos públicos,
não ocupa os espaços politicamente, gera uma instabilidade política. Mas nós colhemos, com esse esforço inicial do nosso governo, nesses 2 primeiros anos, colhemos a estabilidade e o saneamento das contas públicas do Estado de Santa Catarina. Estamos entrando na Capag-B este ano, vamos poder ter acesso a financiamentos, mas mesmo assim, tudo que nós fizemos em Santa Catarina é com recursos próprios dos catarinenses, mesmo sem poder ter financiamentos, ter acesso a linhas de financiamento com o aval da União. Nós estamos fazendo grandes obras aqui em todo o estado, vamos investir mais de 10 bilhões de reais, mais de 10 bilhões nos próximos 2 anos. Estamos propondo transferência de 350 milhões de reais ao governo federal para investir nas rodovias federais, né? E estamos fazendo investimento, por exemplo, na segurança pública, 347 milhões de reais. Este mês, nós lançamos um pacote que é superior ao valor que o antigo governador lançou, que me antecedeu nos últimos 8 anos, para a segurança pública. Só que a diferença, o dele é 300 e poucos milhões, eu estou pagando hoje, que era um fruto de financiamento. E esse nós estamos fazendo um segundo pacote com recursos próprios. Os equipamentos, coletes, já estão vencendo e nós vamos continuar pagando. Neste nós estamos entregando viaturas novas, coletes, vamos aqui renovar frotas, fuzis, frotas de bombeiros, com recursos próprios. Então, na verdade, nós promovemos aqui um grande choque de gestão. Para isso, as pessoas ficam insatisfeitas porque você sai do trivial, do troca-troca, de colocar pessoas no cargo, meramente para ocupar espaço. Quando o senhor fala do impeachment, né? Para se defender, o senhor fala, promover processo de impeachment sem justa causa é, sobretudo, ofensa à democracia. O senhor acha que tem justa causa para o impeachment do presidente da República? O senhor concorda com a CPI da Covid para investigar governadores também? Veja, eu percebi que o caso da CPI aqui de Santa Catarina, um movimento político muito forte, né? Foi o que aconteceu aqui no nosso estado. E, obviamente, que eu rechacei, inclusive quem tomou a direção, né, da CPI aqui era um deputado absolutamente antagônico, né? Não vou usar a expressão antagonista aqui, antagônico ao governo. Era um deputado de oposição. Então, aí você já não tem o princípio do juiz natural, daquele sujeito que vai agir com imparcialidade, você fere uma série de critérios jurídicos que a gente conhece e que a gente tem que ter muito cuidado também com essa própria CPI que se instalou aí em Brasília, uma vez que esse é um instrumento que é importante também, mas que não deve ser utilizado para atacar os agentes políticos, para gerar instabilidade, exatamente no meio de uma pandemia também, num momento delicado que nós estamos vivendo. Então eu vejo isso tudo, sabe, Cláudio, com muito cuidado, com muito receio, né? Acho que é instrumento importante e a gente vai ter que acompanhar. Eu não posso apontar se ela vai ser política, eminentemente política ou não, nós vamos ter que acompanhar os seus resultados. Mas eu destacaria que é muito complicado, é muito perigoso num momento de instabilidade, né, sanitária, de crise. Nós estamos fazendo esse movimento exatamente agora. Então, penso que a gente tem que ter muito equilíbrio. Os homens públicos que vêm para esse espaço não podem, na verdade, criar esses instrumentos meramente para instabilizar, para pensar em eleições em 2022. Eu acho que nós temos que olhar para o povo brasileiro, para o povo de Santa Catarina, para o povo de todas as 27 unidades da federação, com muita responsabilidade. Nós não podemos agir de forma irresponsável. As pessoas que nos colocaram aqui, colocaram confiando nos agentes públicos. Então, se nós não dermos essa demonstração, vai ficar muito feio para os agentes públicos envolvidos. Essa CPI que aconteceu aqui foi um movimento meramente político. E eu não espero isso da CPI no Congresso, né? Espero que se haja com responsabilidade. Bom, a CPI está aberta, né? Ela tem como foco principal o governo federal, a forma de enfrentamento. Eu queria explorar um pouquinho mais o seu bolsonarismo, porque justamente há muita dúvida. O senhor foi eleito com a bandeira ali do Bolsonaro, depois, no meio do caminho, teria se afastado disso, e aí passou a ser atacado pelos bolsonaristas. Agora, com o fim do impeachment, me parece que o senhor está retomando o contato com o governo federal, o Tarcísio de Freitas, aí o senhor já está em conversa com o Tarcísio para trazer investimento para o Estado. Eu, quando li o processo da compra dos respiradores, me chamou a atenção a presença de um empresário que é filho do bispo Rodovalho, né, que está, inclusive, sendo investigado ainda, que é vamos dizer assim, uma liderança do meio evangélico,
que é aliado também do Bolsonaro. O senhor está de bem com... O senhor está de bem... Põe ô Freitas, Joel, bota a foto, bota aqui a tela de novo. Caiu? Caiu, pô, logo agora que eu ia perguntar. Tá bom. Bom, eu vou seguir aqui no programa, se ele retomar, eu estava concluindo porque... Estou vendo vocês aqui. Voltou, caiu. O senhor ouviu até que... Eu ouvi toda a pergunta. Ouvi toda a pergunta. Então aí a minha questão é só, o senhor está de bem com o presidente? Então, existem as lendas, né? Quando você fala, por exemplo, do ministro Tarcísio, que agora, depois do impeachment, conversou com o Tarcísio e agora voltou a reaproximar, eu e o ministro Tarcísio temos uma excepcional relação desde o começo. É um ministro parceiro. Para mim, um dos ministros mais competentes do governo Bolsonaro, do governo federal, e nós discutimos exatamente, eu venho conversando com ele sobre uma série de demandas que nós temos, né, para o governo federal, mas também agora, mais recentemente, sobre esse tema que eu lhe falei, que tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei de nossa autoria, autoria do governo, enviado para a Assembleia para autorizar 350 milhões de transferência para os caixas do governo federal, para que a gente invista nas BRs 470, 280 e 163, ali no oeste de Santa Catarina e outros no norte. Então, conversava com o ministro a respeito exatamente do orçamento da pasta dele, e ele me coloca que tem pouco mais de 5 bilhões no orçamento, e quando ele chefiava o DENIT nacional, só para manutenção ele tinha 6 milhões. Então, o ministro colocou essa dificuldade, a gente é solidário, entende que realmente para a infraestrutura a gente precisa melhorar o orçamento federal, e por isso a gente entende que houve um pouquinho o recuo do investimento nas obras de Santa Catarina. A bancada federal, todo o Fórum Parlamentar Catarinense, senadores, deputados federais estão ajudando nisso também, e a gente conta com esse apoio, e a gente precisa convencer dessa mudança, né? Houve uma restrição orçamentária, e a gente tem esperança de que o governo retome os investimentos, porque é preciso, de fato, a gente continuar investindo nas rodovias federais. O estado de Santa Catarina cresce 4 vezes acima da média brasileira, nós estamos instalando empresas aqui, há muita demanda pelo nosso estado, nós temos uma logística muito importante, nós temos muitos portos importantes, os portos importantes brasileiros estão também aqui em Santa Catarina, estamos investindo em aviação regional, enfim, o estado cresce muito, nós estamos a pleno emprego, nós temos aí 5,3% de taxa de desocupação, de desemprego, que é muito diferente da média nacional, e é um estado diferenciado, de fato. Então, o relacionamento com o ministro Tarcísio sempre foi muito bom, assim como com todos os outros ministros. O ministro da Educação deve nos visitar agora, quinta e sexta-feira aqui, o ministro do Turismo deve vir também, a ministra Damares, sempre recebi aqui, tanto a parte do relacionamento também com o Ministério da Saúde, sempre foi muito parceiro. Então, eu digo que o relacionamento com o governo federal, ele se consolida na figura de um governador, exatamente na atenção que os ministérios dão ao nosso Estado. Não é pessoal, né? É impessoal, nós estamos em cargos públicos aqui. E nunca houve um afastamento nosso. Nós nos elegemos sob as mesmas bandeiras, especialmente a bandeira contra a corrupção, que foi o que a gente se elegeu, né? Tanto o presidente Bolsonaro, quanto aqui o governo de Santa Catarina. E outros governadores também, obviamente. E a gente não se afastou disso. O que nós fizemos na gestão pública, cortando contratos importantes, que, claro, deixaram muitas pessoas insatisfeitas. Vocês acompanham aí, nós temos contratos investigados pela Polícia Federal, que nós substituímos aqui, e vão gerar economia aí de 400 milhões de reais por ano, e são contratos que interessavam a pequenos grupos, mas que não interessam, não estão de acordo com o interesse público. Então, isso tudo gera, de fato, muito barulho. Bom, o senhor não me respondeu se está tudo bem com o presidente, na sua relação com o presidente, mas está tudo bem. A relação é boa, sim. Eu vou discordar, eu concordo que o Bolsonaro foi eleito com a bandeira de combate à corrupção, mas discordo de que ele ainda esteja dedicado a esse tema. E eu tenho motivo de sobra. Mas eu não vou mais tomar seu tempo, queria só aproveitar e encerrar com a pergunta aqui, olha, Rancho Queimado, que é um município aí de Santa Catarina, virou meme nas redes sociais, virou assunto de CPI, da CPI da Covid. Os bolsonaristas usaram Rancho Queimado como exemplo aí do uso do kit Covid, do tratamento precoce. O senhor já esteve lá? O senhor apoia o tratamento precoce, que não existe como tratamento efetivo? Eu conheço Rancho Queimado, conheço a gente boa que mora naquele município. É um município que tem uma extensão
muita gente trabalhando também no serviço rural, né? Produtores rurais, um belíssimo município para se visitar, enfim, tem um potencial gigantesco, inclusive do turismo, e gente muito boa que trabalha muito. Eu acredito que esses números, veja, quando você pega um município pequeno, como o município de Rancho Queimado, e começa a trabalhar números, esses números eles não são números que nos trazem verdade quando se trata de estatística. Não é? Nós temos que pegar cidades, comparar cidades em situação de igualdade. Nós temos municípios que têm essa característica rural, que naturalmente vivem um isolamento social muito tranquilo. Não é? Você sabe, quem trabalha na roça, é a rotina de quem trabalha na roça. Isso já impacta também na vida das pessoas. Então, muitas famílias, elas têm um relacionamento entre si, elas vão à missa, vão à igreja, mas em pequenas comunidades, é mais difícil de ter um contágio comunitário. Então, cada realidade é uma realidade. Então, eu particularmente entendo, né, eu sei que fizeram essas brincadeiras todas, acho que a intenção de quem promoveu tratamento lá foi a intenção de salvar vidas, de salvar pessoas, eu respeito, mas eu entendo que a gente não proibindo, né, eventual tratamento precoce, a gente tem que acreditar também na ciência, tem que buscar vacina, tem que buscar acelerar a vacinação do nosso povo, da nossa gente, porque a gente sabe que o fim da pandemia não é nenhum tratamento. O fim da pandemia é a vacina. Nós acreditamos na ciência. Eu tenho notícia de países aí de primeiro mundo que já vacinaram em grande escala e que as pessoas estão indo a shows, estão se aproximando, sem máscara, sem nada. Por quê? Apresenta o documento de que já foi vacinado, consegue entrar numa casa de shows, consegue... Então a vida voltou ao normal, né? Reunião de público, missas, cultos, enfim, isso tudo a gente tem que destacar, que vão chegar com tranquilidade na medida em que a nossa gente for vacinada. É aí nesse sentido que os estados trabalham com a logística da vacinação. É o nosso papel, né? E eu defendo que a compra seja concentrada no governo federal, para que não haja problemas como houve com os respiradores em outros estados e aqui em Santa Catarina também, que as pessoas venham ofertar, venham lesar os prefeitos, venham lesar os governadores, ofertando aquilo que não tem para dar, né, pedindo pagamento antecipado, pedindo valores exorbitantes, isso vai gerar um tensionamento dos preços. Então, eu acredito que a gente tem que estar realmente apoiando o governo central. Eu caí? E aí? O que houve? Estamos de volta. Caiu? Voltou? Tivemos um problema de novo no link, mas deu para entender o recado. Obrigado pela tua participação aqui no Papo Antagonista, governador Carlos Moisés. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Gostaria muito de estar com você em outras ocasiões. Um abraço, Cláudio, a todos que nos acompanham aí. Sucesso.